paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs em Cristo. Sejam bem-vindos ao canal Embaixadores de Cristo. Eu me chamo Natália Moura. Seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever, a ativar o sininho de notificações, a deixar o seu gostei e a comentar aqui embaixo o que você está achando aqui dos vídeos aqui da série Espírito Santo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Porque ele é tão falado e também muitas pessoas elas não entendem, não compreendem direito, pensam que o Espírito Santo é apenas um espírito ou é apenas um símbolo, né? Porque o Espírito Santo ele tem vários símbolos, como fogo, como a água e como uma pomba. E não é apenas isso, o Espírito Santo não são apenas símbolos, como muitos acreditam, né? E até usam. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade Santíssima, né? E também o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso consolador, é o nosso conselheiro. E o Espírito Santo, você tem que fazer com que ele seja o seu melhor amigo. Todos nós, quando aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo ali. Ele começa a trabalhar na nossa vida. E ele começa também a nos orientar. Ele é o nosso orientador. Ele é aquela pessoa que caminha ao nosso lado, que nos ajuda, que nos dá força, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a palavra do Senhor diz aqui em Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 16 ao versículo 26, vai dizer assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 22. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e lhe disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Versículo 24, 25 e 26. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, ele é o nosso Consolador, ele é o nosso melhor amigo, ele é aquela pessoa que representa Jesus Cristo aqui na terra, ele é o Espírito de Jesus, ele é o próprio Deus, é o próprio Jesus aqui conosco. Jesus, ele subiu aos céus, mas quando ele subiu, ele enviou o Espírito Santo. Lá em Atos, capítulo 2, vai falar sobre a descida do Espírito Santo, do Pentecoste, como muitas pessoas já conhecem, e é bem conhecida essa passagem. Eu vou só ler aqui para vocês relembrar novamente. É Atos, capítulo 2, versículo 1 em diante, que diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e
encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, aqui em Atos 2, foi a manifestação da promessa. Na promessa que Jesus já vinha falando aqui em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, e também a Bíblia inteira, ela é repleta falando sobre o Espírito Santo. Desde Gênesis também fala sobre o Espírito Santo. Fala que ele estava junto com Deus e com Jesus na criação. Aqui no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui está falando do Espírito de Deus, mas é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele sempre esteve presente em todos os momentos. Só que no Antigo Testamento, ele não era tão visto. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele apenas revelava a algumas pessoas: reis, profetas, sacerdotes, juízes. Por causa do pecado, ele não era permitido ele se manifestar como ele se manifesta agora na nova aliança. Porque depois que Adão e Eva pecaram, o mal entrou no mundo, e isso fez com que o ser humano se separasse de Deus. E por causa disso, o Espírito Santo, ele vinha apenas para algumas pessoas específicas, pessoas que se separavam para Deus e que se guardavam para ele, que não viviam no pecado. E hoje, o Espírito Santo também é assim, só que o Espírito Santo está liberado para todas as pessoas que desejam conhecer Ele, saber quem Ele é de fato, que buscam a Ele, Ele se revela. Lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, diz assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, Deus, ele se revela para todo aquele que nele busca. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é o próprio Jesus nos guiando aqui na terra. Sem ele, nós não poderemos fazer nada. Nós não poderemos sequer nem orar. Nós não podemos sequer nem ir à igreja. Porque é o Espírito Santo que coloca no nosso coração o desejo de buscar Ele, de fazer a sua vontade. É Ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É Ele que nos dá forças para quando nós estamos desanimados. É Ele que nos anima, é Ele que nos traz alegria, é Ele que nos traz força, ânimo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo não é apenas um poder ou um arrepio ou uma presença, um toque. Não, o Espírito Santo é muito mais do que você se sentir a presença dele no louvor, de você sentir ele na oração, de você sentir ele numa pregação. O Espírito Santo não é apenas isso. Quando você sente a presença dele, é porque ele está ali. Ele não é apenas uma presença, mas ele é uma pessoa. E ele tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. Quando eu aprendi que o Espírito Santo deveria ser o meu melhor amigo e que eu tinha que clamar a ele, pedir a ajuda dele em nome de Jesus, a minha vida ela mudou, o meu entendimento mudou. E eu passei a confiar mais em Deus, independente das circunstâncias, principalmente quando nós estamos passando por problemas, por desertos. É Ele que está ali nos ajudando a nos convencer de que nós vamos passar por aquilo, mas que nós vamos sair dali cada vez mais fortes para testemunhar e para glorificar o nome dele. Que você não pense que o Espírito Santo é só uma coisa do Antigo Testamento. Não, ele é para sempre. Como Jesus mesmo falou, aqui eu vou estar lendo para vocês novamente, em João, capítulo 14.
que diz assim, versículo 16, capítulo 14: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha só o que Jesus está dizendo aqui para o povo. Jesus estava dizendo, eu vou rogar a Deus e Ele vos dará, e Deus irá nos dar outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo é para ficar conosco para sempre. Mas quando nós pensamos, procuramos a viver no pecado, ele apenas fica nos assistindo, mas ele não pode habitar no pecado. Versículo 17: O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Nós que conhecemos, que entendemos essa palavra, o mundo, ele não vê o Espírito Santo. O mundo não entende, né, desse mundo, do mundo espiritual, do que nós provamos. Mas por quê? Por que o mundo não entende? Porque o mundo vive no pecado. O mundo é o pecado. O mundo é a separação de Deus, da sua vida e de você, de Deus. E por isso que o mundo não pode conhecer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não habita no meio do pecado. Versículo 18: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus estava dizendo que vocês não vão ficar sozinhos, não vão ficar abandonados. Eu vou voltar para vós através do Espírito Santo. Versículo 19: Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Jesus estava falando ali da promessa do batismo, né, do Espírito Santo, a promessa do Pentecostes, que o versículo 20: Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Porque quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Ele fala pra gente que é Ele, que não é outra pessoa, porque há também o espírito do engano, e que o espírito do engano também fala em língua, só que você sabe quando é de Deus e quando não é, e quando não é de Deus, você tem que ter o discernimento para saber disso, porque tem pessoas que falam em línguas e não é do espírito, é do próprio inimigo, maligno, acusador das nossas almas. Então você tem que ter o discernimento. E Deus, ele nunca vai deixar você se confundir. O Espírito Santo, ele não confunde ninguém. Mas ao contrário disso, o Espírito Santo, ele vai te dar entendimento e sabedoria. E no versículo 21 diz: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, todo aquele que ama a Deus, guarda os seus mandamentos. E Deus, ele se manifestará a você, se você realmente guarda essa palavra no seu coração e traz para a sua vida no momento certo. O Senhor Jesus, ele vai se revelar a você através do seu Espírito. Versículo 22 e 23. Disse-lhes Judas, não o Iscariotes. Aqui era o Judas, o outro Judas. Senhor, de onde vem que de se manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, todo aquele que guarda essa palavra no coração, Jesus, ele vem e ele se revela aqui, como diz: se alguém me ama, guarda a minha palavra. Se você ama a Deus, você guarda essa palavra no seu coração. E meu Pai o amará. Deus vai te amar. E viremos para ele. Jesus vai ir até você. E faremos nele morada. Nós somos templo do Espírito Santo. E aqui no versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Que é o próprio Jesus está falando, né? Deixando esse último recado, essa última aconselho para os discípulos antes dele ir para a cruz, né? E Jesus estava dizendo que quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem não ama a Jesus, que não ama a Deus verdadeiramente,
dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus, é aquele que nos guia, é aquele que nos orienta. O Espírito Santo é aquele que nos faz lembrar das coisas. Quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, ele me testificou que ali era o batismo com o Espírito Santo, porque também o Espírito de Deus, ele vai te confirmar que é o Espírito Santo, que é ele que está te batizando. E porque há o espírito do engano também. O espírito do engano, ele tenta imitar Deus, mas ele não é Deus. Então, para isso, você tem que pedir muito sabedoria a Deus para discernir que é Ele. E Deus, Ele nunca vai deixar você sem respostas. E nunca se esqueça que o Espírito Santo, Ele sempre vai estar ao seu lado. Mas que todas as pessoas te abandonem, Ele nunca vai te abandonar. Que você fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.